Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast BioGeo Passo a Passo. Nos últimos episódios seguimos a informação genética, desde o ADN até à proteína, desde o arquivo central até à fábrica celular. Hoje vamos olhar para outro nível de organização. Como é que uma célula sabe quando crescer, quando dividir-se e quando parar? Como mantém o equilíbrio entre estabilidade e renovação? A resposta está num processo fascinante, coordenado e altamente regulado, o ciclo celular. Vamos então analisar o ciclo celular. O ciclo celular é o conjunto de etapas que uma célula percorre desde que se forma até que se divide para originar duas novas células. É um processo contínuo, mas organizado em fases distintas. Interfase, onde a célula cresce, copia o ADN e se prepara para se dividir, e fase mitótica, onde ocorre a divisão celular propriamente dita, que inclui a divisão do núcleo, designada mitose, e a divisão do citoplasma, denominada citocinese. Se a síntese proteica era a história de como a célula executa instruções, o ciclo celular é a história de como a célula se multiplica, mantendo essas instruções intactas. A interfase divide-se em três fases: G1, S e G2. Na G1, a célula aumenta de tamanho, produz proteínas, organelos e realiza as suas funções habituais. É também aqui que decide se avança ou não no ciclo. Se não avançar, pode entrar na fase G0, um estado de atividade normal, mas sem progressão para a divisão, temporário ou permanente, dependendo do tipo celular. A fase G0 é um estado especial em que algumas células entram quando não avançam para a divisão celular. Não é uma pausa no sentido de inatividade, é antes um estado funcional alternativo. Células em G0 continuam vivas e ativas, desempenhando as suas funções normais. Algumas entram em G0 temporariamente, podendo regressar ao ciclo celular, como por exemplo os linfócitos que são ativados. Outras entram em G0 de forma permanente, como neurónios e células musculares, que raramente voltam a dividir-se. A decisão de entrar em G0 ocorre no final de G1, quando a célula avalia sinais internos e externos. A segunda etapa é a S, de síntese, em que ocorre a replicação semiconservativa do ADN. Cada cromossoma passa a ter dois cromatídeos irmãos, unidos por um centrómero. A terceira e última etapa é a G2, em que a célula verifica se o ADN foi copiado corretamente e se prepara para a divisão. A interfase é como a fase de pré-produção de um filme. Escrever, rever, montar, testar. Só depois de tudo estar pronto é que começa a ação. Com a preparação da interfase esclarecida, faz sentido aprofundarmos agora a estrutura que está no centro de todo este processo: os cromossomas. Um cromossoma é uma longa molécula de ADN associada a proteínas designadas histonas. Durante a maior parte da vida da célula, esse ADN está descondensado, formando a cromatina, ideal para leitura e expressão génica. Mas quando chega a hora da divisão, tudo muda. Assim, na primeira fase da fase mitótica, ocorre a condensação da cromatina através de vários níveis de compactação, que incluem o enrolamento e a espiralização das fibras de ADN, bem como o seu dobramento sucessivo. Este processo de condensação transforma a cromatina em estruturas visíveis ao microscópio e protege o ADN, evitando que se rompa ou que se embarace durante a divisão. Cada cromossoma replicado tem cromatídeos irmãos unidos pelo centrómero. É este centrómero que será dividido mais tarde, separando os cromatídeos. Os cromossomas atingem a máxima condensação na metáfase e essa condensação mantém-se durante a anáfase, o momento crítico da separação. E como a condensação torna cada cromossoma uma unidade individualizada, isso permite organizá-los segundo as suas características. É isso que chamamos cariótipo, uma representação da constituição cromossómica de uma célula, seja ela haploide, diploide ou poliploide. O cariótipo é característico de cada espécie. O cariótipo é, pois, uma ferramenta essencial para estudar alterações ao nível dos cromossomas.
E depois de vermos como os cromossomas podem ser organizados num cariótipo, avançamos para o próximo passo, perceber como eles são realmente separados. É aqui que entra o fuso acromático, uma estrutura essencial da divisão celular, construída de forma diferente em células animais e vegetais. O fuso acromático é a estrutura que orienta a separação dos cromatídeos. Os seus microtúbulos ligam-se ao cinetocoro, uma região especializada do centrómero, e é essa ligação que permite puxar cada cromatídeo para lados opostos da célula. Alguns microtúbulos exercem tensão, encurtando-se para aproximar os cromatídeos dos polos. Outros alongam-se, empurrando os polos entre si e ajudando a alongar a célula. No conjunto, estes movimentos coordenados garantem que cada cromatídeo segue para o destino correto. Mas a sua origem, a origem do fuso acromático, é diferente em células animais e vegetais. Nas células animais, os microtúbulos do fuso formam-se a partir dos centríolos, localizados nos centrosomas. Cada centrosoma migra para um polo da célula, organizando o fuso acromático. Já nas células vegetais, elas não têm centríolos, mas mesmo assim forma-se o fuso acromático e um fuso acromático funcional. Os microtúbulos organizam-se a partir de múltiplos centros organizadores de microtúbulos, que se encontram dispersos no citoplasma. São então duas estratégias diferentes, mas o mesmo resultado: garantir que cada célula filha recebe o conjunto correto de cromossomas. E depois de percebermos como o fuso acromático orienta e separa os cromossomas, podemos finalmente avançar para o palco onde tudo isto acontece, a fase mitótica, o momento em que a célula divide o seu núcleo com precisão. A fase mitótica inclui dois processos: a mitose, em que ocorre a divisão do núcleo, e a citocinese, em que ocorre a divisão do citoplasma. Vamos agora seguir a mitose passo a passo. A mitose é subdividida em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Podes desde já pensar numa mnemónica para não te enganares nesta sequência: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Uma mnemónica possível é próximo da meta, a Ana telefona. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Começamos então pela primeira fase, a prófase. Nela, os cromossomas começam a condensar-se. O fuso acromático forma-se e a membrana nuclear fragmenta-se. Os cromossomas ligam-se pelo centrómero aos microtúbulos do fuso acromático. Segue-se a metáfase e aí os cromossomas atingem o seu estado de máxima condensação. Alinham-se no plano equatorial da célula, formando a placa metafásica. Neste arranjo, são os centrómeros que ficam rigorosamente alinhados num ponto equidistante dos polos, enquanto os braços dos cromossomas flutuam para os lados. Passamos à terceira etapa, a anáfase, o momento decisivo, aquele em que o centrómero se divide e os cromossomas irmãos se separam, migrando para polos opostos. Por fim, a telófase. Nela, os cromossomas iniciam o processo de descondensação, só aqui é que o iniciam, tornando-se mais longos e finos. Em redor de cada conjunto de cromossomas ocorre a reorganização do invólucro nuclear, o que resulta na formação de dois novos núcleos independentes. Depois do núcleo ter sido dividido com precisão ao longo da mitose, a célula avança para o último momento da divisão, a citocinese, onde o citoplasma se separa e as duas células filhas ganham forma própria. Relativamente à citocinese, temos também que considerar que há diferenças entre as células animais e as células vegetais. A divisão do citoplasma nas células animais ocorre por estrangulamento. Um anel contrátil da actina aperta a membrana ao meio, como um cordão a apertar um saco, até separar as duas células. Já nas células vegetais, como existe uma parede celular rígida, não é possível estrangular a célula. Em vez disso, forma-se uma placa celular no centro da célula, construída a partir de vesículas do complexo de Golgi. Essa placa cresce até se fundir com a parede existente, separando as duas células filhas. Duas estratégias diferentes, o mesmo objetivo: dividir para continuar. O ciclo celular não avança automaticamente. Existem pontos de controle que verificam
o tamanho da célula, a integridade do ADN, se a replicação foi feita corretamente, se há alinhamento dos cromossomas. Se algo estiver errado, a célula pausa, repara ou ativa a apoptose, que consiste na morte programada das células. A mitose não serve apenas para crescimento e renovação. Ela é também, muitas vezes, a base da reprodução, a reprodução assexuada. Seres unicelulares como protozoários, leveduras e algumas algas usam a reprodução assexuada muito frequentemente. Aí uma célula divide-se, origina duas células que são geneticamente idênticas e originou dois organismos. Também em muitos seres pluricelulares, como plantas, fungos e mesmo alguns animais, ocorre a reprodução assexuada, que também depende da mitose. Alguns dos processos de reprodução assexuada que se baseiam também na mitose são a gemulação, a fragmentação, a bipartição, a esporulação, entre outros. Em todos estes casos, os descendentes são clones, com variabilidade genética praticamente nula. A mitose é continuidade, sendo usada na regeneração celular. Por outro lado, a meiose, um outro processo que iremos estudar, ela é diversidade. Imagina uma célula vista ao microscópio. Durante a interfase parece tranquila, mas por dentro máquinas moleculares copiam ADN, verificam erros, duplicam organelos. Depois, como se alguém desse um sinal invisível, os cromossomas condensam-se, alinham-se e separam-se. E no instante, duas novas células surgem, cada uma pronta para viver o seu próprio ciclo. É o ritmo da vida, repetido milhões de vezes no teu corpo todos os dias. Então, o ciclo celular é o processo que permite o crescimento e renovação dos organismos. É uma sequência rigorosa de fases: G1, S, G2, fase mitótica. É um sistema altamente regulado por pontos de controlo. É a base da estabilidade genética. É um mecanismo que permite a reprodução assexuada em seres eucariontes, unicelulares e pluricelulares. É um processo que forma clones, mantendo a informação genética. É o processo que permite a regeneração celular. É a ponte entre uma célula e as duas que dela nascem. Sem ciclo celular não haveria desenvolvimento de um ser vivo, cicatrização, regeneração ou mesmo a continuidade da vida. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio, vamos explorar a reprodução sexuada e analisar como a meiose é um processo que cria diversidade genética e que torna possível a reprodução sexuada. Até lá, lembra-te, cada célula do teu corpo segue um ritmo e esse ritmo é a própria vida.